Tá aí com o telefone, João? Estou aqui. Então, vamos ver se vai entrar agora. Já está aqui, live on Facebook. É isso mesmo. Mete ou não streamline on Facebook. Tá aí? Sim. Aqui, tá beleza. Vou sair, tá? Uhum. Aí você explica, pede desculpa. Joguem duro. Tchau, gente. Tchau, mãe. Não, mano. Vamos nessa aqui? Já estamos aqui ao vivo, ainda fazendo alguns ajustes. Nós tivemos aqui um problema aqui de atualização do nosso Firefox. Fizemos essa atualização, demorou um certo tempo, não depende da nossa vontade. E agora estamos aqui com vocês, meus amigos, minhas amigas, para uma live super interessante e um assunto importantíssimo. Na verdade, quem vai conduzir hoje aqui essa live é meu amigo David, é professor, é coordenador de políticas públicas de economia solidária da Secretaria do Trabalho e Esporte, e ele que vai, na verdade, me apresentar e apresentar a Vasco, meu outro grande amigo convidado. Eu vou, então, David, passar imediatamente aí a palavra para você e depois eu faço os agradecimentos e as devidas explicações aí para os nossos amigos, tá ok? Vou retornar aqui para o Zoom para botar um pano de fundo, mas a live já está no ar. Jogue duro! Beleza, meu querido Everaldo. Parabéns, essa live tem o objetivo de discutirmos a economia solidária aqui na Bahia. Portanto, temos um convidado ilustre, que é o nosso querido Vasco, que é coordenador do Centro Público de Economia Solidária, presidente da FEME, aqui de Salvador. E você que é professor também aqui da rede pública, que tem uma trajetória de luta importante entre os trabalhadores, foi presidente dos sindicatos bancários da Bahia, foi vereador por 2 mandatos em Salvador, que apresentou vários projetos que beneficiaram o soteropolitano, né? A população soteropolitana aqui de Salvador, a população dos bairros, estão os trabalhadores vinculados aos trabalhos formais, aos trabalhadores informais, para que eles pudessem formalizar, para que eles pudessem ter a sua empresa, ou para que ele pudesse ter a sua cooperativa. E hoje nós estamos trazendo um tema que é importante para Salvador, dado a sua trajetória de desemprego constante ao longo dos anos. Então, Salvador é conhecida como a capital do desemprego, e a economia solidária vem justamente apresentar um outro viés de trabalho, trabalho cooperado, trabalho associado, autogestão, como forma de a gente superar esse modo de trabalho alienado, trabalho onde as pessoas vendem a sua força para o patrão. Então, você é essa figura que está construindo esse pensamento aqui para Salvador e, portanto, a Câmara precisa de uma pessoa com as suas características. Então, eu queria já passar a palavra para você fazer uma apresentação inicial. E nosso Vasco já está online ou ele... Já está online, Vasco já está online então, aí, tá beleza. Passar a palavra para você fazer a sua apresentação inicial. O Vasco faz a sua, em seguida, Vasco, depois a gente retoma ao tema da nossa live. É isso, David. Muito obrigado. Na verdade, a ideia de fazer essa live inicialmente foi sua. Você, como estudioso, pesquisador, está fazendo uma pesquisa de mestrado, fez mestrado, está fazendo doutorado aí nessa área. Então, é uma expectativa promissora, né, que nós temos na Bahia para fazer esse debate. A Bahia, na verdade, tem assim muita experiência recente, porém muito rica na economia solidária. Na convocação aqui desse nosso ato, né, dessa nossa live, nós conversamos, eu conversei, fiz um vídeo, Vasco também fez um vídeo, certo? E nesse vídeo a gente falava já um pouco do que seria, né, a economia solidária.
é um novo jeito de produzir, um novo jeito de comercializar, né? Um novo jeito de se relacionar, vem se colocando como uma alternativa à economia de mercado, né? É uma outra perspectiva. Existem vários estudos sobre isso. Aqui, qualquer coisa de economia solidária, quando a gente vai falar, tem que falar logo uma palavra mágica, que é Paul Singer, né? E eu, como vereador aqui em Salvador, apresentei um projeto de lei de criação do Programa Municipal de Incentivo à Economia Solidária e a constituição de um Fórum Municipal de Economia Solidária. Mas não vou falar sobre ele agora, não, porque eu acho que tem uma necessidade aqui, para todos nós que estamos acompanhando aqui essa live, de compreender os fundamentos, né, os conceitos da economia solidária. E acho que não tem melhor do que o nosso amigo Vasco, né, que é não somente um estudioso, mas está à frente dessa experiência exitosa aqui na Bahia. Já antes disso, é um militante da economia solidária, uma das referências quando discute essa economia solidária em todo o Brasil. Então, nós temos a sorte de, aqui na Bahia, ter um cara como o Vasco, que é não somente esse conhecedor do ponto de vista teórico, mas conhecedor na prática, né? E, como não poderia deixar de ser, é também uma pessoa que consegue agregar, né, outras pessoas. Então, tem uma equipe fabulosa que trabalha com ele no Centro Público de Economia Solidária, que é uma referência nacional, esse Centro Público de Economia Solidária. Daí, desse espaço de economia solidária, já tem outras inserções também, do ponto de vista da sociedade, porque, no final das contas, quem faz economia solidária tem perspectiva de transformar a sociedade, sair dessa sociedade desigual, injusta, para um outro tipo de sociedade, onde o importante é ser e não ter, né? O importante do homem é ser o homem, não ter propriedade, posses e assim por diante. Então, eu vou passar imediatamente aqui para Vasco, né? Já agradecendo também a presença dele aqui, por estar com esse cara aqui 1 hora com a gente aqui batendo papo. David, viu? Se eu bebesse cerveja, mereceria uma cerveja depois. Vasco, você está nos ouvindo aí, legal? É com você, meu amigo. Estou ouvindo bem, Everaldo. Agora, essa cerveja aí eu só topo se for uma cerveja de umbu. Ah, beleza. Pouco, viu? Produzida em Uauá. Produzida em Uauá, lá, e com o nosso umbu. Que beleza, muito bem. E aí, Vasco, e essa história de economia solidária? Então, muito grato assim por esse espaço, e não sei se eu sou merecedor de tantos elogios assim que você fez, mas certamente a equipe que trabalha com a gente no Centro Público de Economia Solidária é merecedora mesmo, e você falou bem, nós somos hoje aqui em Salvador uma referência em todo o Brasil, e essa fama se espalha pela consistência do trabalho que a gente tem desenvolvido junto à SETRE, né? Secretaria de Trabalho, Emprego, Renda e Esporte, né? Do Estado da Bahia, né? Porque nós conseguimos aqui uma coisa assim interessante, né? Inédita, que é um processo de comercialização, e que ele não só está, digamos, no templo de consumo, né, que seria, digamos, o espaço maior de comercialização do sistema econômico atual vigente, né, mas também um espaço de aglomeração das pessoas, e esse vínculo que a gente faz com a agricultura familiar e o cooperativismo. Então, que são duas questões assim muito importantes, e que aí a gente vai chegar, e eu queria assim falar direto para o coração das pessoas que estão nos escutando aqui, os homens e as mulheres dessa cidade de Salvador, da importância da gente pensar ecologia em todos os campos da vida. E esse, para mim, é o princípio fundamental
da economia solidária, e eu vou dizer por quê daqui a pouco, né? Antes, eu queria fazer Vasco, eu vou pedir você para afastar um pouquinho da câmera, porque para as pessoas terem um melhor enquadramento seu aí na imagem. Aí tá beleza, aí tá ótimo. E dá para me escutar bem? Dá sim, tá ótimo. O som tá ótimo, a imagem tá boa, era só porque estava muito próximo. Tá. Beleza. Vamos então, nessa. é porque às vezes esses aparelhos a gente fica pensando que não está sendo escutado, né? Vai estar, com certeza, com certeza. Grato pela direção artística. É isso. Então, eu queria resgatar um pouco a economia solidária, principalmente entre o nosso povo baiano, nosso povo negro, nosso povo afrodescendente. Uhum. Porque às vezes as pessoas ficam falando assim, mas o que é economia solidária, né? Então, quando a gente pensava nos escravos e nas escravas de ganho, quando elas podiam, de alguma forma, ou porque alforriadas, ou com a permissão dos seus senhores, né? Vender acarajé ou quitutes nas praças, essa renda se organizava depois para comprar a alforria dos seus irmãos. Isso é um detalhe precioso para a gente pensar numa base aqui muito próxima de economia solidária. E aí, voltando para os nossos bairros, né, como é que as pessoas poderiam realmente se envolver com a economia solidária para além da teoria? Você começar a pensar no que as pessoas produzem no seu bairro, o que é que seu vizinho produz, que roupas você veste, que coisas você consome. Então, é a partir do nosso consumo que a gente começa a praticar economia solidária. E aí eu queria dar um salto enorme, assim, e para a gente refletir um pouco sobre a pandemia e economia solidária. Então, se nós pensarmos que o conjunto da vida é um grande sistema e nós estamos em tempo de globalização, há muito tempo que qualquer coisa que se faça aqui se reflete na China, e qualquer coisa que se faça na China se reflete na Rússia, no Japão, nos Estados Unidos. Nós temos uma economia que é global. E essa economia global, ela por não pensar a sustentabilidade da vida como um todo, pensando no conjunto da natureza, no conjunto dos animais, no conjunto dos seres humanos, ela começou a ameaçar esse sistema vivo, que é o planeta Terra. Se você pensar, uma coisa assim que todos sabem, né? Que nós temos um buraco na camada de ozônio que obriga as pessoas, quando vão à praia, comprar produtos que protejam sua pele contra o sol. Imagine, proteger a gente contra um astro que nos dá... Sem ele não existiria vida. E como é que a gente tem que se defender do nosso astro-rei, né, que é o Sol, né? Então, pense que no período da pandemia, a camada de ozônio está praticamente fechada, o buraco na camada de ozônio está praticamente fechado. Então, essa parada que o mundo deu, né? E hoje a ciência, vou trazer um outro elemento para a gente refletir, né? Hoje, não a ciência convencional, ela ainda não entende assim, mas a ciência vinculada à física quântica, que, digamos, seria a ciência mais investigativa e mais avançada e profunda, ela já admite que existe uma inteligência
universal, Deus. Tá? Então, existe um pai criador. E se um pai olhasse para a sua criação e visse que em ela continuando assim, iria destruir todo o sistema de vida do planeta, ele teria que tomar alguma providência. Trazer alguns filhos de volta, tá? E tomar alguma providência para regular este sistema. Então, Deus é tudo e é todos. Então, quando a gente fala isso, a gente está falando de economia solidária. Eu poderia dizer que Deus e que Jesus, se pensassem uma economia para o planeta Terra, eles pensariam numa economia cooperativa e solidária. Não teria como escapar disso. Então, quando a gente fala hoje, a gente não fala apenas para as pessoas que pensam num sistema social mais justo, em direitos humanos. A gente está pensando na preservação da vida. Então, nós temos que aproveitar este dado de economia mundial. Hoje, nós temos perto de 7 bilhões de pessoas no planeta. 2 bilhões de pessoas vivem em algum sistema cooperativo. Eu não tinha esse dado antes. É um dado recente que me chegou. Então, esse diálogo que o professor Paul Singer, que foi assim um grande pensador, lutador e militante, que nos deu as bases teóricas e para as políticas públicas que hoje temos no Brasil, de economia solidária, ele, em conversa, quando ainda estava aqui entre nós, em conversa com na Câmara dos Deputados, em Brasília, os deputados que defendiam esta economia de mercado a qualquer custo, disseram a ele textualmente: nós não queremos essa coisa de economia solidária aqui, não, porque ela é uma ameaça ao nosso sistema econômico. Então, hoje, com a pandemia, a gente pode ver que este sistema econômico que nos domina, ele ameaça a própria vida no planeta. Então, nós não podemos nos eximir de responsabilidade quando, de alguma forma, a gente alimenta esse sistema econômico. Então, nós temos que pensar no nosso consumo interno e numa coisa assim muito óbvia. A nossa única defesa contra o vírus é um bom sistema imunológico. E um bom sistema imunológico você só consegue se você tiver a sua ecologia interna, o seu equilíbrio interno de saúde equilibrado com a natureza. Um ar puro, água pura, alimentos agroecológicos que a agricultura familiar está produzindo. Então, eu fecho esse primeiro momento assim, dizendo isso. Ecologia não é nada que esteja fora da gente, ela está dentro e fora da gente. É isso, Lázaro. Foi uma brilhante explanação dessa questão que nos leva a gente a refletir. O David pode até falar sobre isso também. Esse atual modelo de civilização, esse padrão de civilização, esse modelo econômico, né, dos 4, 5, 6, 10 grandes grupos econômicos tomam conta das economias no mundo todo e sem nenhuma norma que preserve o meio ambiente. Eles não raciocinam do ponto de vista da continuidade da vida no planeta Terra. Eles não raciocinam que tudo que a gente usa, do alimento à roupa, ao carro, tudo que a gente usa vem da natureza. E são bens que um dia vai acabar, se não souber usar de maneira sustentável, se não mudar o nosso padrão de civilização. A economia solidária, do ponto de vista estratégico, aponta para isso, né? Desse ponto de vista mais geral,
O David está aí também, já coçando a língua para falar um pouco, certo? Também tem experiência prática. Seria bom a gente ouvir ele aqui. Depois eu tenho uma pergunta para você aí, viu, Vasco? Aproveitar bem você aqui hoje, viu? Vamos ver aí. E aí, David, a economia solidária, desse ponto de vista estratégico, ela é uma alternativa à economia de mercado, à economia capitalista, de exploração do trabalho, de acumulação de riqueza na mão de poucos, de produção de desigualdades. Então, a economia solidária, desse ponto de vista, se coloca como uma alternativa. Mas, se eu quisesse fazer economia solidária hoje, agora, o que eu teria que fazer? Isso, Everaldo. Eu queria dar uma contribuição na fala de Vasco e queria depois fazer, inclusive, uma pergunta a você que passou um tempo na Secretaria do Trabalho, foi chefe do gabinete, foi chefe de gabinete e acompanhou, né, uma parte do desenvolvimento das políticas de economia solidária lá na CETRI, e que, portanto, também tem assim um conhecimento sobre como a gente pode desenvolver essa economia solidária aqui em Salvador. Mas antes de fazer essa pergunta a você, eu queria assim dar um evoluir um pouco mais esse debate de Vasco, no sentido de que ele traz essa economia e meio ambiente, né? O que a gente observa muito é que as teorias econômicas, principalmente a economia neoclássica, ela não trata o meio ambiente dentro do ciclo econômico, né? Então, você tem as entradas, que é o capital, dinheiro, entre outros, preço, os produtos, etc. e tal, mas ela não valora o meio ambiente, como você acabou de falar, né? Então, o produto ele tem uma origem, que é o meio ambiente. Então, o meio ambiente e o mundo é biodiverso. Nós temos uma biodiversidade, vivemos numa biosfera, vivemos num planeta onde você tem pessoas e essas pessoas dependem da natureza, né? Da terra, da água, do ar, etc. e tal, e que esse fator natureza contribui para a produção. Então, muitos dos produtos biofármacos, dos produtos dos produtos perfumes, entre outros, e os alimentos, tem como origem a floresta, a mata, né? E esses produtos, ao serem transformados, eles não são contabilizados como produtos dentro da economia. Mas já tem uma nova teoria, que é a bioeconomia, que trata essa valoração econômica dos produtos da natureza, como uma forma de você poder fazer o uso sustentável, né? Então, você já tem várias teorias que apontam para um caminho onde a economia precisa tratar o meio ambiente dentro do seu ciclo de desenvolvimento, ou dentro do seu ciclo econômico, né? Então, portanto, a partir disso, Salvador, nós temos um problema grave, um problema ambiental, um problema arquitetônico, um problema, inclusive, da sua construção geográfica, territorial, né? Você passou um período na CETRI, passou um período na SUDESB, e que acompanhou várias políticas de desenvolvimento de esporte, mas também de geração de trabalho, emprego e renda. Nesse sentido, tem uma experiência importante aqui em Salvador de economia solidária, que são as lojas que o Centro Público coordena, uma loja no shopping de Salvador, né? Shopping Center Norte, Shopping Salvador, e que essas lojas são um fator de dinamização econômica dessa pequena economia, ou dessa economia solidária, né? Ou dessa economia em construção, essa economia que é autogerida por pequenos produtores, por pequenos comerciantes, né? E na sua opinião, você acha que uma pergunta e que depois o Vasco também pode contribuir, que ele é o gestor, né? Então, dos indicadores que são gerados ali naquela loja, uma loja importantíssima, está no centro comercial de alto valor em Salvador, que são os shoppings. E eu acho que você é uma figura que passou por essa experiência na Secretaria do Trabalho, que viu essas políticas serem implementadas. Na sua opinião, você acha que essa política é um fator importante de continuar e aumentar a dinamização dessa pequena economia em Salvador, dado as características de Salvador como a capital do desemprego? Rapaz, sim, viu? Sim. Eu tenho convicção disso, certo? Não sei se Vasco quer falar um pouco sobre isso, sobre essa pergunta mais diretamente. Eu vou falar, não vou fugir de sua pergunta, não. A resposta está aqui já na ponta da língua. Está pensando o quê? Esses meninos novos são fogo, viu? Pega a gente aí pelo jeito. Fique tranquilo que eu vou lhe responder. Mas eu queria fazer isso aliado também assim com um certo panorama da economia solidária no estado da Bahia.
e Vasco acompanhou esse processo desde o início, né? Então, eu queria saber assim de Vasco, como é que começou essa história aqui na Bahia, o que é mesmo, né, uma política pública de economia solidária. Na Bahia existe um marco legal que regulamenta o cooperativismo, essas instituições que estão inseridas dentro desse conceito de economia solidária, e aí depois eu falo sobre Salvador. Beleza? E aí, Vasco? Então, antes de tudo, a política de economia solidária foi uma luta dos movimentos de economia solidária, dos movimentos sociais, ao qual todos nós, de alguma forma, né, desse campo da esquerda, participamos. Essa luta da economia solidária se juntou à luta pelo direito à terra e também pela agricultura familiar. Eu queria trazer um detalhe que, às vezes, as pessoas não atentam para isso. Todo trabalhador e trabalhadora, às vezes você vai lá e recebe seus direitos trabalhistas, mas você não sabe que isso foi um ato de luta que correu sangue das pessoas que se organizaram em sindicatos e movimentos sociais para exigir esses direitos. Isso não foi dado pelo sistema, isso foi conquistado. Então, o trabalho dos sindicatos, que hoje ficam lutando para manter esses direitos e melhores salários, melhores condições de trabalho, foi um ato de economia solidária. Eu insisto muito nisso porque, às vezes, a gente fica discutindo a economia solidária só dentro dos parâmetros da economia, como uma alternativa ao desemprego, como um complemento de renda, como uma coisa assim, digamos que seja um adendo ao sistema. Mas não é. Economia solidária, ela traz um espírito de luta que acabou resultando nesse conjunto inteligente de políticas públicas que hoje a gente tem no estado da Bahia, e o estado da Bahia é um exemplo. Né? Não tem só políticas de crédito, não tem só incentivo e políticas e recursos para o cooperativismo, não tem só processos de distribuição e comercialização, mas tem o que a gente chama de Centro Público de Economia Solidária, que é um grande sonho, que é você ter ali um conjunto de pessoas de várias áreas do conhecimento para orientar desde problemas de gestão até conflitos de gestão, conflitos entre os associados, que reúne hoje perto de 400 pessoas artesãs. São 44 grupos só do nosso centro público aqui da capital. Nós temos, hoje, funcionando no estado da Bahia, nós temos 13 centros de economia solidária lá, e em vias de abrir outros editais para estender isso. Se nós não tivéssemos tido esse baque com a queda de todo o nosso projeto de nação, desde o governo federal, onde o governo do estado perdeu talvez entre 40% e 60% dos recursos que vinham do governo federal, hoje nós teríamos um centro público em cada um dos territórios de identidade do estado da Bahia. São 27 territórios e, com certeza, esta economia já começaria a ser um ato cultural do povo baiano, porque quem visitar as nossas lojas no Salvador Shopping, no Salvador Norte Shopping, uma lojinha instalada ali no bairro da Barra, né?
vai ver a riqueza, a beleza de produtos de cama, mesa, banho, decoração e o vínculo que a gente faz de comercialização, visto que a capital é o maior centro, né, de comercialização do Estado, a gente também comercializa produtos. Hoje nós temos mais de 1.500 produtos com selo, com marca, com certificação, advindos da agricultura familiar, que são produtos de alimentação. Nem todos podem ser comercializados no shopping, apenas os secos. Né? Mas nós temos... Esses 1.500 é somente no território de Salvador? 1.500 produtos só no território de Salvador? Não. O estado da Bahia todo. O estado da Bahia todo. Hoje já tem mais até. Esse dado meu está defasado. Mas com selo da agricultura familiar. Alguns têm selo de orgânico. Outros têm o selo da agricultura familiar e todos eles são, digamos, produtos assistidos tanto pelos centros públicos no processo de comercialização, como pelos projetos de assistência técnica e extensão rural. Então, esse conjunto de políticas públicas qualifica desde a produção, organiza os processos de distribuição e orienta e estrutura os processos de comercialização. Isso é muito importante a gente saber, porque é uma riqueza e é uma coisa muito adequada para o momento atual que a gente vive. Então, o início de tudo isso foi a luta dos movimentos sociais organizados que, em solicitando, né, ao nosso governo federal em Brasília, o presidente Lula, muito sensível ao tema, né, abriu a primeira Secretaria de Economia Solidária, que é a Senais, né, agora extinta, né, vinculada ao Ministério do Trabalho, Emprego e Renda. E proveu essa secretaria de recursos para criar projetos que organizaram e estruturaram em rede todos os projetos de políticas públicas dos outros estados no Brasil. Então, é uma complexa rede que, no espírito das pessoas, ela está montada, foi extinta em muitos estados e foi extinta no governo federal, mas, com certeza, os militantes e as pessoas que estavam vinculados e que construíram isso junto com o conjunto das organizações, dos sindicatos e dos movimentos sociais, ele está vivo aí. E o Estado da Bahia preserva. Muito bem, Vasco. Beleza. Agora eu já posso começar a responder a pergunta aí do nosso companheiro David Santos. Que beleza. Essa live está sendo muito produtiva, educativa, é uma aula, na verdade. Eu dou aula à noite no curso profissionalizante, Colégio Carlos de Azevedo, e tem uma disciplina de empreendedorismo. Me acharam com um cara assim que podia dar aula na disciplina e me deram a responsabilidade. E eu procuro discutir isso com os meninos, né? Os rapazes, as moças que estão lá estudando cursos técnicos, né, profissionalizantes. E aí teria que lembrar o seguinte: o Vasco falou de maneira brilhante aqui, a primeira justificativa, né, que dá consistência à economia solidária, que é justamente essa questão ambiental, é a vida no planeta que está em jogo. E isso não é uma coisa de discurso, não. Nós estamos vendo aí as respostas que a natureza dá. Está certo que tem gente que não vê, né? Que diz que não tem queimada na Amazônia, né? Diz até que a Terra é plana, imagine só. Né? Mas, e aí, se você olhar o seguinte, eu estava olhando aqui pela internet, mas eu já tinha esse dado antes, esse estrago todo que é feito pela ocupação desordenada, ou ocupação dentro dessa lógica capitalista, certo? O estrago que causa é tão grande se a gente comparar qual é a área da Terra que o homem ocupa. É menos de 3% da área do planeta Terra que o homem ocupa. Né?
E imagine se a nossa população crescer mais, como é que vai ser esse mundo? No Brasil, 0,2% do território nacional é ocupado pelos homens, né? Homens, mulheres, pela população, né? Então, não é uma coisa simples. Por isso que é muito importante a gente compreender esses conceitos da economia solidária. A produção sustentável é produzir tudo que a gente precisa, preservando a natureza, preservando o meio ambiente, preservando a vida. E a outra questão, essa questão econômica que David começou a falar aí, pediu que eu desse uma opinião. O que ocorre é que a economia de mercado, a economia capitalista, a lógica capitalista de acumulação, de exploração do trabalho, né? E aí que está a origem das desigualdades sociais, ela é um tipo de economia que o que é importante é ter lucro. Lucro, mais lucro, não importa as consequências. E vai produzindo um desemprego enorme, né? O desemprego, o chamado desemprego tecnológico. As economias estão se desenvolvendo, incorporando novas tecnologias na produção das coisas, dos serviços, e isso vai sendo feito sem nenhum controle da sociedade, sem controle de governo, sem controle de ninguém, e não é acompanhado também de um progresso, vamos dizer assim, nas relações de trabalho, nas relações sociais, do ponto de vista dos direitos. Então, um processo de modernização que o mundo vem passando hoje, que está trazendo um custo que não era para trazer, o alto custo do desemprego. Então, hoje, na forma que a economia é organizada, né, sem medidas para proteger o trabalho, sem redução da jornada de trabalho, que é muito importante, não tem emprego mais para todo mundo. É por isso que alguns bacanas aí batem no peito e dizem o emprego acabou. Não, claro que tem que acabar, desse jeito que está aí, acaba, certo? A empresa se modernizou hoje, passa a produzir 100 vezes mais do que produzia antes, com metade dos trabalhadores, ou menos do que isso, né? Aí, então, a economia solidária, dentro dessa compreensão do empreendedorismo social, coletivo, é uma alternativa de geração de emprego ou de renda, não vamos dizer emprego, mas de ocupação e de renda para esses milhões de pessoas que estão sendo expulsas do mercado de trabalho, né? Que não consegue, tem condição de trabalhar, tem necessidade, tem vontade de trabalhar, sabe fazer alguma coisa, mas não encontra colocação no mercado de trabalho. Então, é necessário adotar uma estratégia de produção de renda que a economia solidária é que responde por isso, né? Responde por isso. E aqui que vem Salvador. Qual é o grande problema de Salvador? Salvador é campeão do desemprego. Todos os indicadores, pesquisas de desemprego que existem, Salvador está lá na frente como campeão do desemprego. E não é só o problema do desemprego. Quanto mais gera emprego, olha que na época do governo Lula, governo Dilma, governo Wagner, Rui Costa, muitas empresas chegaram na Bahia e tal. O desemprego no Brasil caiu para abaixo de 5%, na Bahia ficou em 12%. Hoje não sei nem quanto está mais. Com essa pandemia que está aí, já deve ter passado dos 17%, 18%. E Salvador é o exemplo disso. E isso é visível em tudo quanto é lugar. E o que é pior, David, você tem esse dado, Vasco também, é um dado que todo mundo tem acesso, 62% dos que trabalham em Salvador são empregos precários, são empregos informais, não é vínculo oficial de emprego, formal de emprego, certo? Então, qual é a conclusão, primeiro, que você tira? Salvador é uma cidade empreendedora. Salvador é uma cidade onde, pelas circunstâncias, o povo é obrigado a se virar pela própria sorte. Ou ele se vira, ou então, meu amigo, vai morrer de fome, certo? Vai ficar pendurado na mãe, no avô, no vizinho, no sogro, na sogra, certo? Que ainda tem algum modo de viver. E agora, o que é que ocorre? Assim como no Estado, a chegada do governador Wagner de Rui, 2 mandatos de Wagner, 2 de Rui, foi importante para instituir a economia solidária, né? O empreendedorismo social como estratégia de governo, ou seja, passou a ter um espaço dentro da estrutura do Estado,
com a CETRE, a Coordenação de Economia Solidária, a superintendência, aliás, dirigida desde o início não, dirigida hoje por Milton Barbosa, que é outra figura assim, referência nesse debate. Antes foi Herbert Oliva, hoje Milton Barbosa. Tem esse lugar e tem orçamento, né, para produzir editais, para incentivar, né, os arranjos produtivos, as cooperativas, né, no estado todo, a produzir. E não somente produzir, mas produzir e colocar no mercado com autonomia e não produzir para o atravessador. Essa história da produção em rede. Então, isso existe no governo do estado, os números são assim fabulosos. Vocês já falaram aí das lojinhas que tem no shopping em Salvador, loja de economia solidária. É uma pena que está em pandemia, não dá para ninguém ver. Quando deixa acabar essa pandemia. E Salvador precisava de ter algo assim, né, para criar uma alternativa de renda. O desemprego na juventude no Salvador passa de 40% dos jovens, certo? Até 24 anos, sobretudo a juventude negra, né? Essa cidade é uma cidade negra, certo? Aí eu propus, quando eu fui vereador no segundo mandato, um projeto de lei para criar um programa municipal de economia solidária. Esse projeto de lei foi construído com a participação dos técnicos da CETRE, que me orientaram. Eles me orientaram como elaborar, quais seriam as diretrizes desse projeto, né? Qual seria a responsabilidade da prefeitura, enfim, as ações, está tudo previsto ali. Eu apresentei o projeto, devo pegar aqui, mostrar para vocês. Agora, com muitas coisas boas que aparecem nas câmaras de vereadores, nas casas legislativas, não tramita, meu amigo. Porque é isso aí que você falou, David. O cara disse, eu não quero esse negócio aqui não, que isso aqui vai me arrebentar. O barão, né, dono da indústria, sei lá, da rede de mercado, não vai querer ter comércio justo, né? Produção sustentável, acessibilidade para as pessoas comprar, não vai querer, que ele está lá no bem bom e está pouco se ligando para o restante. Então, o projeto foi apresentado. Nós estamos agora rediscutindo esse projeto, para reapresentar esse projeto. Agora, já entrando no debate aqui, qual é o limite da economia solidária em Salvador? Que potencialidade tem? Qual é o limite? O limite é vontade política, compromisso, né, com o desenvolvimento sustentável, compromisso com a cidade, compromisso com a vida, compromisso com a geração de emprego para a juventude, para as mulheres, né, para os idosos também, que são vítimas fáceis do desemprego, certo? Que a Bahia passou a ter com a eleição de Wagner, no seu primeiro mandato, e que precisa ter um tipo de poder na Prefeitura de Salvador, né, que abrace essa ideia e coloque por aqui, e aí incentive, e aí você vai ver, né, o que a gente já faz hoje, o que a cidade já faz, com todas as dificuldades, vai fazer e com outras condições, né? Por isso que é importante você promover um redesenho no poder municipal. Os candidatos a prefeito ainda não se apresentaram, os pré-candidatos. Os que já se apresentaram, só Olívia Santana tem falado sobre o assunto. Os outros, boca de siri, ninguém fala sobre isso. Parece que o desemprego não existe. Parece que as pessoas estão assim vivendo numa boa, né? E o quadro de desemprego vai piorar depois da pandemia. Já piorou com a pandemia. Então, era isso, David, que eu espero ter respondido a vocês aí. Mas, voltando aí ao bate-papo com vocês, porque vocês é que devem falar mais, eu só falei que me perguntaram, certo? Aí, Vasco, eu acho que você poderia dar uma dica aí para a gente sobre o funcionamento, né, dessa estrutura que você falou, do Centro de Economia Solidária, os 13 centros, a articulação entre eles. Existem redes, né, de economia solidária aqui na Bahia. Depois o dele falar sobre as pesquisas dele aí nessa área também, que vem lá da produção do Guaraná, no sul do estado, e outras culturas lá também no sul do estado. E aí, Vasco, Bahia, como é que é? Só a gente ter uma ideia assim. Você pode falar o que você quiser, mas estou dizendo que as pessoas ficam curiosas, né, para saber. Não, com certeza. Eu vou falar, mas eu queria pegar um detalhe da sua fala, né,
até para as pessoas terem a dimensão, e a gente não pode perder essa oportunidade, de dar esse dado para o entendimento do quanto é sério isso. Quando você falou que a gente ocupa 3%, né, que é a terra, né, com relação ao mar, eu acho que foi isso que você quis dizer, né? Justamente. Exatamente. Né? Eu li recentemente um estudo que diz o seguinte: em 500 milhões de anos, o planeta, todo o sistema, sofreu 5 extinções naturais, que devastou toda a natureza que existia, e depois ela foi sendo substituída. Uhum. A última foi a dos dinossauros, né? E nós estamos diante, segundo estudos muito profundos feitos por essa pesquisadora que girou o mundo, foi até todos os pesquisadores dos oceanos, das florestas, das calotas polares, e trouxe dados para a gente. Dá para ver aí? Dá para ver. Bote em direção do seu rosto, um pouquinho abaixo do seu rosto. Aí tá aqui. Beleza. A sexta extinção, Elizabeth Colbert. Isso. Uma história não natural. Beleza. Isso. Então, os seres humanos, hoje, esses 3% que ocupam aí um pedacinho de terra, eles estão sendo responsáveis, nós, né, seres humanos, nós estamos sendo responsáveis por uma caminhada assim veloz à sexta extinção. A pandemia deu uma freada nisso. Só para você imaginar, a barreira de corais, que é uma extensão assim imensa, não lembro o nome aqui, teria que ler aqui no livro novamente, mas a barreira de corais, ela determina a maior parte da vida marinha, e ela determina também o nível de acidificação da água de todos os oceanos que são interligados. E ela já está 50% destruída. Então, isso determinou um aumento na acidez dos oceanos que, se a gente aumentasse mais 0,5 ponto percentual, morreria toda a vida nos oceanos. Então, você imagina como isso é sério. Verdade. E isso tem direta relação com o nosso sistema econômico. Então, não tem saída para o ser humano. Ou ele toma consciência disso e ele se volta para a criação de um outro sistema de relações, porque é disso que trata a economia, é um sistema de relações humanas. Você passa a conversar com as pessoas. Então, se alguém faz sapato, você vai conversar com quem faz sapato. A gente não sabe mais quem faz sapato, né? É verdade. Antes a gente sabia, né, quem faz sapato, a gente sabia até o couro do sapato, de onde vem. Aí você conhecia o cara do açougue, você conhecia as pessoas que produzem as verduras e tal, né? Hoje as crianças pensam que cenoura nasce no supermercado, né? Que leite nasce no supermercado. Então a gente pé de macarrão, né? Exatamente, a gente precisa retomar essas relações. Esse sistema dos centros públicos, com agentes de crédito, com designers gráficos, com psicólogos, com pessoas especializadas em gestão e administração, todos eles têm um centro também de comercialização, esses do interior da Bahia, né? E eles dão a assessoria para o sistema cooperativo e as associações formais e não formais. É que Dina está me dando uma cola aqui.
Ah, pode pegar a cola tranquilo. Certo. Ela está chamando a atenção aqui para o sistema Recossol de comercialização virtual, né? Então, essa comercialização via internet, que é um sistema que está se organizando, com o último festival agora de economia solidária, promovido pela CETRI juntamente, né, pela CESOL, né, que a Superintendência de Economia Solidária vinculada à Secretaria, e ela que, junto com os centros públicos, pensa todo esse plano de trabalho dos centros públicos e a gente se ajuda a adaptar essa política pública ao momento de isolamento social necessário, né? Então, construímos todo um festival com música, sempre pensando assim nos artistas também mais regionais, mais locais, né? Então, para gerar uma economia também que pensa na cultura, na arte, e criamos um sistema também de comercialização que trouxe produtos do interior da Bahia e daqui de Salvador também, né? É muito importante assim as prefeituras, as câmaras municipais, elas pensarem esse sistema e esse processo, né? É importante que a gente tenha pensadores disso assim nos poderes públicos, né? E convencer o poder público da importância disso, porque em pouco tempo agora, principalmente pós-pandemia, que as empresas se acostumaram a um sistema virtual de administração, muitas estão fechando muitos escritórios. E elas vão continuar pós-pandemia porque elas perceberam que é mais barato. Então, se a gente já está com índices alarmantes de desemprego, a tendência é piorar. Então, se a gente não voltar para uma economia mais local, mais regional, uma economia de bairro, uma economia municipal, municipalizada, vai ser muito difícil a nossa sustentabilidade. Os índices de violência certamente vão aumentar, os índices de depressão vão aumentar e, possivelmente, a depressão será muito pior do que as consequências para a saúde da pandemia, né? Então, outra coisa que eu acho assim, muito importante a gente dizer é que a economia solidária ela nasce no espírito feminino. Então, foram as mulheres, e são as mulheres, que têm mais noção da economia solidária. São elas que seguram ali as economias e pensam em como é que aquela renda da família vai dar para a sustentabilidade de todos ao final de um mês até vir a próxima renda. Então, a gestão e a administração de pequenos recursos, ela sempre foi feita pelas mulheres, porque elas que dentro desse milagre do nascimento e dos filhos, né, já começa no peito, né, o prover, né? Então, a gente tem que aprender a fazer economia solidária com o nosso espírito feminino. Então, respondendo à tua pergunta, os centros públicos estão em constante diálogo. Eles criam essa rede de comercialização. Então, se hoje nós temos produtos no shopping, no Salvador Shopping, da agricultura familiar, é porque esses produtos foram qualificados por outro centro público de economia solidária que está no interior, perto daquela cooperativa que nos fornece esses produtos.
E você falou de Wagner, muito importante assim até citar, porque foi quando ele era ministro do Trabalho que ele instituiu também a Senais, e ele também foi o relator da Lei Federal de Economia Solidária. Então é importante assim a gente ir baiano, né? Com certeza, com certeza. Wagner tem uma relação direta com isso aí. Aqui na Bahia, o secretário Nilton Vasconcelos também jogou um papel importante logo no início, né? Com certeza. De estruturar a CESOL e fazer a coisa andar. E hoje também tem Aliás, eu queria dar um detalhe. A CETRI é uma secretaria que deve orgulhar o governo do Estado, porque ela teve uma dinâmica de gestão e uma alternância de gestão que nos trouxe assim muitas competências. E isso assim foi uma coisa muito boa. Nós tivemos secretários que cada um pensou uma coisa, que tinha um projeto que estava vinculado a todo esse corpo, e a superintendência ela determinou muito também a visão da secretaria, o espírito da secretaria. E todos os secretários que assumiram essa pasta, né, o Álvaro, o Nilton, a Olívia, né, eles abraçaram a superintendência como uma coisa importante, não só com relação às políticas públicas que ela geria, mas como um espírito de economia solidária colocado em todas as políticas públicas da secretaria. Com certeza. Não, beleza. Eu queria só lembrar aí, David, antes de você falar aí, fazer seu comentário, que as pessoas estão nos assistindo, quero agradecer já a participação de todo mundo. O Centro Público de Economia Solidária, espalhado na Bahia toda, tem um em Salvador e tem um na região do Litoral Norte, né, que fica em Lauro de Freitas, pega essa região metropolitana aí. Isso, Lauro de Freitas. A gente aqui gere Salvador e Ilha Itaparica. Ilha Itaparica. Vera Cruz. Itaparica e Vera Cruz, perdão. Sim. Os dois municípios da ilha. Isso. Então, tem uma equipe de técnicos, né, que vão prestar uma assessoria técnica ao seu empreendimento, o empreendimento da sua família, o que você está fazendo, vai dar a você noção. Não é uma assessoria técnica puramente técnica, como o Sebrae pode dar para um empreendedor que chega lá, um empresário, não se trata disso. É uma noção, né, da economia solidária, uma noção de como disputar o mercado, como colocar seu produto no mercado, como acessar determinadas ações do Estado que são fundamentais, como microcrédito, por exemplo. Na Bahia tem, né, como é o nome do projeto, o programa de microcrédito é Crédito Bahia. Crédito Bahia, que é a equipe lá de Zé Paulo, Edson Silva, Edileide, aquela galera lá trabalha muito bem. Então, isso tudo você vai achar apoio no Centro Público de Economia Solidária. O de Salvador funciona na rua Marques de Leão? Não. Esqueci. Depois Vasco diz aqui para a gente a rua, e tem o de Lauro de Freitas. E aí, meu amigo David, você a palavra aí sobre essa situação da economia solidária aqui na Bahia. Meu querido Everaldo, acho que queria partir do princípio do que você estava falando, que o Vasco apontou também, em relação à concepção do Estado, né? Como é que foi o Estado Wagner, né? Esse trabalho do Nilton, e depois dos outros secretários que sucederam, até agora do nosso atual secretário, Davidson Magalhães, e fazer essa correlação com Salvador, né? Porque o que acontece, Everaldo, é que, voltando um pouco atrás, quando os caras desenvolveram essa concepção de gestão, principalmente o Taylor e o Fayol, na segunda Revolução Industrial, e que se perdura essa concepção até hoje,
os caras botaram a ideia de que gerir é você aumentar o lucro, como você falou, e reduzir custo. Então, essa concepção de gestão empresarial, desenvolvida pelo Taylor e pelo Fayol nos 14 princípios da administração, quando os caras definem e constroem a administração científica, essa concepção empresarial da segunda revolução industrial é levada para o Estado. Então, o Estado tem que ser gerido como se fosse uma empresa, nos modelos de Fayol e nos modelos da segunda revolução industrial. E essa concepção é passada também para a família, ou seja, a família tem que gerir os seus recursos, reduzindo o máximo de custo para aumentar o seu lucro. Então, portanto, quando você vai pegar um crédito no banco, o banco fala logo, você só pode comprometer 30% do seu recurso. Então, o Wagner ele muda essa concepção, né? Traz um conceito de Estado mais desenvolvimentista, mais de investimento no social, né? Expansão das pequenas e médias agroindústrias no interior do Estado. E a CETRI aponta uma perspectiva para esse empreendedor solidário, uma outra concepção, porque quem foi que disse que a gestão tem que ser no modo de Taylor e de Fayol? Então, a gestão necessariamente não precisa ser na concepção de Taylor e de Fayol. Então, existe outro modelo de gestão, que é esse modelo que o Centro Público aponta, que o Wagner apontou para o Estado e que o Rui Costa como uma forma de desenvolver, de fazer as famílias terem a sua renda, etc. E tal. Então, o Centro Público ele parte desse princípio de que a gestão ela não pode ser uma gestão como se fosse uma gestão empresarial. Por isso que você fala, não, o Sebrae ele vai lá e faz a gestão dele. Mas a gestão que o Centro Público apresenta é um outro modelo, é um outro jeito de se fazer gestão, né? Então, acho que esse jeito de se fazer gestão, evidentemente que nós estamos em uma fase de aprimoramento, que a concepção da economia solidária é a concepção recente. Nós temos 20 anos, 30 anos de economia, de conceito de economia solidária no Brasil, né? Então, de 80 para cá, né? Então, são concepções recentes que estão sendo sempre aprimoradas. Eu acho que o Estado da Bahia, sobretudo a superintendência coordenada pelo nosso Milton Barbosa, tem dado contribuição fantásticas para a gente elevar o nível de desenvolvimento dessa pequena economia que é carente, que é frágil, que é pouco institucionalizada, que necessita de muita educação, que tem pouco acesso à educação, que tem pouco acesso à cultura, que existe uma sucessão rural, ou seja, parte dessas famílias que estavam na roça, que não tiveram acesso à educação, mantêm os filhos naqueles mesmos preceitos, né, que eles viviam anos atrás. Então, não é fácil. Eu acho que esse centro público é uma questão inovadora, né, que a gente precisa aprimorar, precisa melhorar, precisa avançar para esse novo momento que o mundo está apontando, né, com técnicas mais modernas, com um trabalhador moderno, né, uma cooperativa moderna, que não é mais essa cooperativa que a gente conhece como hoje. A gente precisa, né, ter a loja, mas também ter um restaurante, a gente ter um aplicativo para fazer o e-commerce, e a gente ter uma estrutura que se enquadre nessa nova realidade. Acho que isso tudo está sendo pensado, isso vai precisar, inclusive, do apoio institucional do legislativo, né, para que a gente possa ter pessoas na Câmara que defendem essa concepção. Acho que você traz esse debate para a gente exatamente construir esse pensamento, né? Como é que nós vamos, a partir do que nós já temos, construir algo melhor, né? Construir algo melhor, sobretudo aqui em Salvador, dado essa diversidade que você já apontou do desemprego, né? De bairros totalmente, uma arquitetura totalmente fora dos padrões de uma cidade moderna, né? E essa ideia da biodiversidade, trazer a vida, né? Ou seja, a economia ela precisa estar dentro do conceito de bioeconomia. É a vida como forma de você garantir a sustentabilidade. Então, acho que nós estamos no caminho certo. Bem, eu queria só dizer para as pessoas que esses centros públicos de economia solidária, eles têm uma vida assim, muito dinâmica, não são estruturas burocráticas, pelo contrário, são pessoas que estão ali na correria, no corre-corre, vão atrás, né? Tem isso como missão, né? Incentivar a economia solidária em todas as regiões, os 13 territórios no estado da Bahia. E eles se reúnem uma vez por ano, pelo menos uma vez por ano, aqui em Salvador, que é o Festival de Economia Solidária, né? Que ocorre já por 2 vezes no Shopping Salvador, na área de serviço do Shopping Salvador. Todos os centros de economia solidária, centros públicos, vêm para Salvador, trazem os seus produtos, armam ali os seus quiosques
né? E expõe os seus produtos, vende aqueles produtos ali, são os mais diversos, de artesanato, a alimentos, roupas, enfim, bebidas e por aí afora. E é uma coisa dinâmica, demora ali 15 dias ocupando aquele espaço, né, com shows musicais, com eventos, com aula de culinária, culinária regional, né, tudo com essa pegada aí de sustentabilidade. A gente espera que essa pandemia não atrapalhe a próxima Feira de Economia Solidária, que é justamente nesse período aí de dezembro, né, que pega o Natal pelo meio. É um negócio assim muito importante, que dá visibilidade, né, à economia solidária. Agora, nesse processo de pandemia, a CETRE também, a Economia Solidária, tem feito algumas coisas importantes de impacto, né? O Vasco falou aí do Festival Cultural de Economia Solidária na época de São João, foi muito bom, demorou também vários dias. O Jairo esteve à frente disso com os artistas, dali foi constituído um comitê de solidariedade, o Amadeu também participando, várias pessoas que fizeram lives, recolheram alimentos, fizeram um drive-thru ali no parque de exposição para recolher alimentos, né, e distribuir no interior, aqui na capital também, para aquelas famílias mais vulneráveis no enfrentamento aí desse processo de pandemia. O secretário Davidson também teve uma grande sacada, que foi contratar, salvo engano, 600 costureiras, a maioria em Salvador, mas também no interior, para produzir máscaras, né? Que virou um utensílio assim de primeira utilidade desse processo de pandemia, para distribuir gratuitamente. Então, o secretário Delso fez isso com a equipe dele lá, com o Milton Barbosa, com o Marcelo Gavião também, superintendente da Sudete. Então, são pessoas que estão à frente de ações que dialogam com esse contexto que estamos vivendo. Não é uma coisa assim, não tem nada a ver com pandemia. Tem sim, vamos botar a economia solidária em contato e ajudando esse processo. Agora, David e Vasco, nós estamos aqui há mais de uma hora já no nosso bate-papo, tá bom, a audiência tá beleza aqui. Eu queria ler os comentários, mas toda hora que eu vou abrir os comentários, entra o som do meu Facebook. E aí é difícil, porque aí entra uma confusão de som. Quer ver? Toda hora que eu vou abrir os comentários, tá vendo? Entra o som do meu Facebook. Aí o que eu vou fazer? Eu tiro, porque não atrapalhar a nossa live aqui. Eu não vou poder ler os comentários, são muitos, mais de 70 comentários. Eu vou pedir a Mariana Silva, minha filha, que está aí no remoto, assessoria técnica, se tiver algum comentário assim que ela acha que é bom a gente fazer o registro, mande para o meu zap. Eu estou aqui com o zap, aí eu dou uma olhadinha e faço uma lida. Mas o que eu queria dizer é o seguinte, nós estamos chegando agora na fase final, está muito bom, certo? Falamos aqui dos conceitos mais gerais de economia solidária, pegamos a fundamentação, os exemplos, certo? Eu queria que agora, ainda não é a parte final é aquele outro processo, mas como nós estamos aqui em Salvador, e nós temos um interesse particular em Salvador, certo? O que seria necessário para implementar uma política de economia solidária em Salvador, levando em conta todo o seu traçado geográfico, a sua cultura, ancestralidade, a história, o padrão, né, de vida das pessoas. Salvador é uma cidade de serviço, economia criativa. Como é que seria isso? Né? O Vasco está à frente ali do centro público, que é justamente daqui de Salvador. Quais são os empreendimentos que procuram lá, né, que estão lá participando? David é um pesquisador também, pesquisa que ele anda fazendo por aí, né? Para a gente dar uma ideia assim, do quadro em Salvador. Nós sabemos que temos limites, mas e as potencialidades? Isso que eu quero que vocês falem. Quais são as potencialidades aí da economia solidária em Salvador? Aí depois a gente vai para uma última rodada, que é se despedir, agradecer a galera e tal. Vou passar primeiro para Vasco. Então, Salvador, eu considero, tem uma coisa assim que eu gosto de pensar e falar para as pessoas, é que o Brasil ele é uma síntese cultural e talvez até ecológica
do planeta. Nós temos aqui no Brasil mais libaneses do que no Líbano, só para citar um exemplo. Né? E a Bahia, até o desenho geográfico dela, ela é uma síntese do Brasil. Então, nós podemos dizer, e a gente sabe que as pessoas do mundo inteiro, quando chegam na Bahia, elas cantam, né? Tem alguma coisa magnética aqui, e que vem do chão da terra, que vem da natureza, mas vem de toda a diversidade cultural e da biodiversidade também. Nossas florestas aqui, a nossa Mata Atlântica, ela, num hectare de Mata Atlântica, você chega a ter 2.700 espécies, entre insetos, vegetais e tal. Nenhuma floresta no mundo tem essa biodiversidade. E quando a gente fala no ser humano e suas produções, a gente está falando disso também, inclusive na produção musical, artística, artes plásticas, escultura, e na inteligência, né, que a gente coloca em tudo que faz. Então, o campo para a economia solidária, quando a gente pensa a economia solidária como uma solução planetária, digamos, num momento em que a gente entende que a vida no planeta está ameaçada, a gente tem que começar a se pensar como cidadão do mundo. Então, eu entendo, viu, minha gente, quem está nos escutando, Everaldo, Davis, eu entendo que da Bahia pode sair uma linda musical e artística, alegre, próspera solução para a vida no planeta. Com certeza. As possibilidades de economia solidária no estado da Bahia, elas são infinitas. É só o cidadão baiano ele começar a se pensar como um cidadão do planeta e que ele tem em si, nas suas células, nos seus átomos, essa memória cultural. E começar a olhar para o seu vizinho. Quer dizer, não acreditar mais no isolamento enquanto um determinante contra a comunidade. Porque se você reparar, se todos nós repararmos, nessa fase de isolamento, a gente está se comunicando mais, a gente está cuidando melhor da nossa família, a gente está conversando mais, a gente está botando assim as nossas sombras para fora, né? E encontrando a nossa luz. Então, você saber o que produz no seu bairro e você entender qual é a sua habilidade e oferecer no seu local, isso é a expansão da economia solidária. E se o poder público municipal entender isso, nós vamos ser esse grande exemplo. Se nós já somos um espelho do mundo, do que o mundo deseja para si, tanto na nossa natureza viva, vegetal, mineral, e de água e de mar, como na nossa natureza cultural humana, nós vamos ter certamente uma cidade muito boa para se viver. E é isso que a gente espera de um vereador, é isso que a gente espera de um prefeito, é isso que a gente espera de um governador. Muito bem, Vasco, que beleza, muito bom. Ô, David, antes de você falar, David, pegar aí essa carona aí com essa que nosso amigo Vasco falou. Mariana mandou lembrar aqui o seguinte, que existe uma interface grande, né, da economia solidária com o artesanato, né? Com artesanato. E na Bahia nós tínhamos o Instituto Mauá, ele foi substituído
né, por uma coordenação, mas ampliou, inclusive, a ação do que tinha antes, sob a coordenação lá de Luciana em Bilina, né, e ali é uma vertente, né, desse tipo de atividade econômica que faz interface muito grande, que tem a loja, enfim, tem todo um processo lá. Muito bem, Mariana, obrigado. E aqui, uma pesquisadora também, inclusive trabalhou na CETA já em vários projetos, né? Ângela Schemberg, de São Paulo, do DIEESE e tal. Inclusive, tá lembrando aqui, viu, David? Vasco, essa preocupação que o Vasco tem macro, ela está lembrando aqui, ó, que a FAO e a CEPAL, eles preveem um aumento exponencial da fome nesse processo pós-pandemia ou até mesmo durante a pandemia. E que a economia solidária pode entrar aí como uma alternativa, né, porque não vai ser o capital que vai matar a fome, né, do povo. Então, a economia solidária pode criar uma proximidade entre produtores e consumidores. Uma boa sacada aí de Ângela, obrigado pela participação. E Edson Pinto, que nós falamos dele aqui, está lembrando de uma coisa que se eu não falasse aqui, ia dar complicação no final, que é o seguinte, rapaz, a ação da economia solidária e da CETRE, né, no Carnaval, aqui de Salvador. Sim, os catadores. Né, com as cooperativas de resíduos sólidos, né, dos catadores, onde a CETRE, com a parceria com o Ministério Público do Trabalho, com várias instituições, a CETRE comanda, esse ano, se for o secretário deles que esteve à frente, né, a contratação, né, de mais de 1.000 catadores de latinha e plástico, né, latinha de cerveja e de plástico durante todo o Carnaval, e dentro de uma lógica do trabalho decente, né? Inclusive, uma parte do financiamento é do Fundo do Trabalho Decente. Ou seja, tem que o fornecimento da farda, de noção de higiene, de alimentação, de carga horária, do trabalho dele ali, trabalhou, recebeu, não é voltar 6 meses depois, está ali trabalhando, pesou, recebeu ali na hora, tal, né? Tem creche e tem várias estratégias voltadas aí, é um trabalho assim, todo ano, o grande destaque do Carnaval, esse lado social do Carnaval, é a ação dessas cooperativas contratadas pela CETA dentro dessa lógica aí de sustentabilidade, ou seja, mais não sei exatamente a quantidade de resíduo coletado, mas acho que passa de 40 toneladas, 40 mil quilos de resíduo sólido coletado, que iria estar na natureza e que vai ser reciclado para voltar como produto. Então, é uma coisa importante. E aí, David? E Salvador, meu amigo? Salvador, Everaldo, pegando, assim, eu acho que essa questão do resíduo de Salvador, que é um problema em todas as capitais e cidades de médio porte, né, do Brasil, né? Então, há uma desestruturação, sobretudo, das empresas que são responsáveis para fazer a coleta do resíduo sólido, tratamento da água, né? Hoje você vai ter a nossa deputada Alice Portugal falando que foi aprovado na Câmara dos Deputados hoje a lei que possibilita a venda das empresas de água e esgoto no país, né? Ou seja, é uma desestruturação, a ação do capital, permitindo com que a empresa estatal, que inclusive as comunidades onde não tem acesso à água, só quem faz investimento para que a água chegue são as empresas estatais, porque o custo é muito alto de você levar água nessas comunidades, onde você fazer o tratamento, o esgotamento é muito alto. E se uma empresa privada assume esse controle, jamais essas comunidades, sobretudo uma cidade como Salvador, né, com sua arquitetura muito diversificada, de altos e baixos, etc., vai possibilitar ter essas comunidades acesso à água, um tratamento de esgoto, né? Então, é um negócio que a gente precisa ir para cima desse debate. E o resíduo sólido é um resíduo que a gente fala na entropia, na engenharia, na economia, que um resíduo, ele é muito rico em energia. Então, você pode fazer inúmeras coisas com resíduo sólido. Você pode fazer o biometano, você pode fazer adubo, você pode fazer uma série de outros bioprodutos do resíduo que gera valor. Então, a coleta do resíduo é uma parte.
a gente precisa transformar, se não estamos tratando uma lógica de biodiversidade, de bioeconomia, a gente precisa pegar esse resíduo agora e transformar ele em um outro produto para a gente agregar valor, não só coletar o plástico e tal, etc. Que eu acho que o que a CET faz é belíssimo, fantástico, a gente precisa... isso gera renda para os catadores, numa ação do carnaval que as pessoas estão ali dançando, muita gente rica, né, inclusive que joga tá lixo em qualquer lugar. Hã? Que não está nem aí, né? Você quer mais, joga o lixo em qualquer lugar e as pessoas estão ali. Exatamente, as pessoas estão ali fazendo a coleta do resíduo e muitas vezes ela não consegue nem enxergar as pessoas que estão fazendo essa coleta. Então, acho que o próximo passo que nós temos que trabalhar, enquanto gestor de política pública e assessoria, é a gente pegar esse resíduo, agregar valor a ele, a gente dar riqueza a esse resíduo. Então, é transformar ele num gás, para a gente vender a própria biogás, para a gente vender a Bahia Gás, e a gente transformar ele num adubo, para a gente vender numa loja de adubo, dessas empresas que trabalham com adubo orgânico, né? Vai fazer coleta, seleção, mas fazer o tratamento de resíduo para que ele tenha um outro destino, né? Um destino mais sustentável, etc. Eu acho que Salvador precisa disso, a gente estruturar as nossas cooperativas de resíduo sólido para que ela não faça só a coleta, mas que ela possa ter a sua usina de tratamento de resíduo, para que ela possa fazer a sua transertificação, seja forma de pirólise, seja uma ação que você faça a conversão através da bioquímica, da química, seja lá qual for a rota tecnológica que seja utilizada, mas que a gente possa agregar valor a esse resíduo, porque ele, que nós chamamos na entropia, que ele tem muita energia que pode ser utilizada, transformada em outro produto, né? Certeza. Então, acho que é isso, né? Acho que, além de outros aspectos econômicos, tecnológicos, que a gente precisa aprimorar aqui na nossa economia solidária em Salvador, introduzir técnicas modernas, a gente dialogar com esse setor do empreender, do micro e do pequeno empresário, empreendedor em Salvador, que tem um, que tem dois, que tem três empregados, ou seja, que é do nosso campo, que é trabalhador igual a gente, que muitas vezes o seu salário é igual ao nosso, né? Então ele recebe 2, 3 mil, por a bola dele é 2, 3, 4 mil reais, não é coisa de 10 mil, ele é um pequeno, que precisa de apoio e que está na lógica ainda do taylorismo, do faiolismo, mas a gente precisa trazer ele para o nosso campo, né? Precisa dizer que ele é igual a gente, nós somos igual a ele, e que juntos nós podemos fazer desse pequeno produtor para um produtor mais consciente, voltado para a solidariedade, para a autogestão, porque a economia solidária não é só o cooperativismo, nem só o associativismo. O pequeno empresário, existe a empresa solidária, né? A empresa solidária. Então, essa empresa solidária, a gente precisa apresentar essa empresa solidária para esses pequenos empreendedores aqui em Salvador. Você pode também ser desse jeito, ou seja, o lucro não é só o importante. O importante é o lucro, mas é importante também a vida, é importante a geração de renda, é importante você garantir um ambiente mais saudável, né? É importante o social, é importante o ecológico, né? Então, acho que isso tudo a gente precisa dialogar com esse pequeno empreendedor aqui baiano. Eu acho que a Assembleia, a Câmara de Vereadores, você tem um papel importante para... Você já teve a experiência de construir um fórum para discutir a economia solidária, acho que a gente precisa rearticular, né, essa experiência para a gente fomentar essas novas ideias que nós estamos discutindo aqui entre eles e poder fazer essa abertura desse novo caminho para os trabalhadores soteropolitanos. Bem, David, beleza. Eu queria aqui registrar também, nós já falamos, inclusive, dele aqui, mas fazer um registro que é importante, o secretário Álvaro Gomes, né? Deputado que passou também na SET um período como secretário e deu uma continuidade aí a esses trabalhos de economia solidária, de tendência. Então, Álvaro teve uma boa passagem lá e está aqui nos assistindo, está mandando aí um abraço, viu, Vasco? Está mandando um abraço para você, para David, meu amigo Wilton Diamantino também, Gilvando Oliveira, boa noite, camaradas, esse pessoal é Everaldo, falou, Giovana? Cris Amada aqui também mandou outro abraço, deixa eu ver quem mais. Gilvanda Oliveira, aliás, não é Giovana, Gilvanda. Desculpa, trabalho lindo e ambiental, está dando os parabéns aí, certo? Essa situação de Salvador, né? Eu já disse que Salvador é uma cidade empreendedora.
que uma boa parte, mais da metade da sua população, não vive do emprego formal. Ele exerce algum tipo de atividade. E, na maioria das vezes, uma atividade empreendedora. E, na maioria das vezes, sem nenhum tipo de apoio oficial, nem mesmo do governo do Estado, às vezes. E, às vezes, também por falta até de conhecimento. Que existe um Cred Bahia, que existe um Centro Público de Economia Solidária, né? E a falta desse apoio é que faz com que muitos empreendimentos morram no primeiro ano, não consegue passar do segundo ano. E aí o cara pegou o dinheirinho que ele tinha de algum lugar, de uma rescisão do trabalho, e perde tudo ali naquele investimento, porque não teve uma assessoria, ou então tem uma assessoria, mas que do Sebrae, que vai para uma determinada vertente, não tem sustentabilidade, certo? Aí, em se pensando que a economia solidária, dentro dessa lógica do empreendedorismo social, visa não somente gerar uma renda, mas dar resposta a um problema social, acho que Salvador seria, sim, um imenso laboratório de experiências, de coisas novas na economia solidária, certo? Desde a sua periferia, a gente pudesse trabalhar com as hortas comunitárias, determinadas culturas, pericultura, né? Eu vejo ali no subúrbio, fui ali em Ilha Amarela, as pessoas fazem isso, Ilha Amarela, por iniciativa própria, faz lá suas hortinhas lá no terreno ali e tal, ali em Pirajá, em outras áreas da cidade também, certo? Que poderia ter, por iniciativa do poder público, as pessoas ali gerar uma renda, ter um alimento, inclusive, saudável, mais saudável do que o que ele compra numa rede de supermercado, né? Mas essa área de Salvador, do mar, seja da Orla, seja da Bahia de Todos os Santos, também ali a economia solidária poderia entrar. Você vê o pessoal arrastando rede aí em Itapuã, aqui na Boca do Rio, Armação, né? É na unha, meu amigo, é na mão grande, entendeu? E depois joga o peixe ali na areia, não tem sequer um freezer para guardar aquilo, vende ali mesmo, um atravessador já está esperando. Então, a economia solidária entra nisso aí. As feiras de Salvador são, assim, né, o paraíso da economia solidária, né? Feira São Joaquim e outras feiras mais, né, de crescimento, de dar autonomia, sustentação àqueles empreendimentos nas feiras, fora do resíduo sólido, como já se falou, e do artesanato, da indústria criativa, da indústria de alimentos, alimentos saudáveis. Então, nós temos um vasto campo, né? O que precisaria é ter, dentro da estrutura da prefeitura, uma atitude, até de fazer parcerias com o governo do Estado. Por exemplo, o Cred Bahia. Existem 187 municípios do estado da Bahia, uma agência do Cred Bahia, que são recursos, né, do governo do estado, às vezes recurso federal do BNDES, vem através do Desenho Bahia. Em 187 municípios da Bahia, as pessoas, pequenos empreendedores, podem ali ter acesso ao microcrédito, a juros, dentro de determinadas condições, melhor do que no banco privado, certo? E não tem uma agência em Salvador. Aí você pergunta, por que não tem agência do Cred Bahia em Salvador? Porque as agências do Cred Bahia são feitas institucionalmente, numa parceria governo do Estado e prefeitura. Então, a prefeitura não tem interesse de fazer um convênio com o governo do Estado para instalar aqui uma agência do Cred Bahia. Aí tem uma agência do Cred Bahia dentro do Cine Bahia, ali, que agora está fechado por conta da pandemia. Então, a prefeitura prefere trabalhar, né, com a linha de crédito do Banco do Nordeste, o Cred Amigo, ou do Banco do Brasil, mas não trabalha com o Cred Bahia. Então, esse é um exemplo que a gente fala da insensibilidade e da lógica que tomou conta, né, da prefeitura, e que isso precisa mudar. Eu acho que esse debate tem que ganhar corpo. Eu tenho meu compromisso com a economia solidária, com o empreendedorismo, pequena empresa, meu mandato de vereador, trabalhei com as pequenas empresas, com meu amigo Moacir Félix, né? Já conhecia ele, que era bancário, era presidente da Federação Pequenas e Microempresas na Bahia. Fizemos muita coisa junto com a economia solidária também. E a gente vai para uma batalha esse ano, que seria o grande momento de fazer esse debate. Mas eu queria agradecer a presença de vocês aqui. Foi ótimo contar com a presença de vocês, a experiência de Vasco, essa visão, né, que ele tem, acertada, política, holística, né? As coisas se interligam,
nada está deslocado um da outra, entendeu? Mexer num lugar vai repercutir em outro. A economia solidária está preocupada com isso e deve também olhar assim o pesquisador e que está lá na ponta também trabalhando com economia solidária. Vou passar aí para Vasco. Não é critério de idade não, viu, Vasco? Porque você deve ser até mais novo do que eu. Mas é uma deferência. Meu amigo Vasco, se despedir aí dos nossos amigos, depois eu passo aí para David. Muito obrigado, viu, Vasco? Já lhe conheço há muito tempo e lhe admiro. Né? Toda vez que eu lhe ouço, aprendo muita coisa, não é pouca não, viu? Muito obrigado aí. Passar a palavra para você despedir da turma. Cabelo branco eu tenho mais que você, viu? Então, meu amigo, mas é recíproco, assim. Você sempre foi uma pessoa que eu recebo. Tem pessoas que a gente recebe assim, vai chegando devagarinho, tem pessoas que a gente recebe com o coração, né? Uhum. Então, você é dessas pessoas que a gente chega perto e sente essa afetividade, né? Essa verdade. Os cientistas descobriram também que o coração produz mais neurônios do que o cérebro. Olha aí. Ele projeta, inclusive, muito mais distante do que o cérebro. Então, o coração é mais poderoso do que o cérebro. E aí eu queria falar um pouco assim, só complementando, né, essa questão da economia de Salvador. É importante a gente pensar nas nossas grifes baianas, né? Nós temos muitas designers e designers de moda na cidade de Salvador. Tem que prestar atenção a isso, né? Porque isso é um símbolo, né? O que é que você veste, né? Você veste a camisa da sua terra, do seu irmão, né? Então, essa bata que eu estou aqui é Negrife, né? Produz vestidos e roupa feminina e masculina maravilhosos, né? É uma pequena empreendedora, mas é maravilhoso o que ela produz. E se você for nas lojinhas do shopping também, você vai ver muita coisa de vestuário muito interessante, que traz os símbolos da nossa terra. E tudo que o artesão produz, ele produz pensando na sustentabilidade. Então, ou ele está fazendo reciclagem de produtos, ou ele está trabalhando com produtos que, uma vez que aquele objeto, aquela utilidade não servir mais, ela não vai agredir o meio ambiente. Então, isso é importante ser colocado. Mas você tem, né? Você vê como o nosso povo tem habilidade com a jaca, né? Qualquer esquina, você, no período da jaca, você tem ali uma pessoa rapidamente cortando, limpando, tirando o visgo, botando no saquinho. Você tem um rolinho de cana, você tem um amendoim, você tem todos os produtos que vêm do mar, né? Com essa riqueza toda, né? O acarajé nem se fala, né? É um símbolo internacional, uma coisa assim muito importante para a nossa cultura. Então, tudo isso é economia e cultura baiana, que pode não ter esse nome, né, de economia solidária, mas, de fato, na prática, é economia solidária. E, para pensar economia solidária, eu acho que é importante a gente entender uma coisa. O ser humano foi baseado muito tempo numa máxima do penso, logo existo. E ele racionalizou todos os seus processos. Então, a razão, digamos assim, matemática das coisas, né, a racionalidade, e ela passou a ter uma hegemonia sobre todos os outros atributos do ser humano, como intuição, sentimento, percepção mais sensitiva das energias, da beleza, da influência das cores, da influência do clima, da natureza na sua vida, enfim, o fluxo todo de energias da vida.
Mas nós chegamos já, e tem trabalhos assim muito importantes sobre isso, na inteligência emocional. Então, quando você chega na inteligência emocional, você começa a se entender melhor consigo mesmo, e quando você se entende melhor com você mesmo, e se conhece melhor, você também se entende melhor com o outro. E isso é uma retomada de vínculos, de relações que podem gerar relações sociais e econômicas mais justas, mais tranquilas, mais pacíficas, mais prósperas, e equalizadas com o equilíbrio da vida, o equilíbrio com a natureza. E tem uma outra inteligência, agora, que já tem trabalho científico sobre ela, inclusive, que é a inteligência espiritual. Quando o ser humano chega numa inteligência espiritual, ele vive muito mais feliz. Eu conheci muitas pessoas evangélicas absolutamente tranquilas e felizes. Mas quando a gente toma a nossa religião como uma arma contra o nosso irmão, porque ele não é da nossa religião, nós estamos muito distantes de uma inteligência espiritual e nós nos distanciamos muito de Jesus. Jesus jamais pregaria a intolerância religiosa. E para nós chegarmos a uma economia solidária, nós temos que entender o espírito crístico, o espírito de Jesus, que abraçou todas as raças, todos os credos, as mulheres, os homens e até as opções sexuais de cada um, porque quando o espírito feminino se projeta muito num corpo masculino, ele tem necessidade de viver aquele feminino, e assim na mulher também. Então, a economia solidária também é isso, é tolerância, é aceitação do diferente de você, que somando faz o conjunto da vida. Então, quero agradecer muito essa oportunidade de conversar com vocês dois, duas almas boas, iluminadas, né, que estão aí para pulsar junto com a vida do planeta e especificamente com os nossos irmãos e irmãs cidadãos baianos, né, do nosso município querido, né, Salvador, Bahia. Muito obrigado mesmo, um grande abraço assim, de coração. Um abraço solidário. Que beleza, muito obrigado, Vasco. Nós que agradecemos aqui a sua participação. Você tem uma coleção de batas, né, que eu lhe conheço, e cada uma mais bonita do que outra. Essa daí é bonita. Eu tenho até hoje, eu ia vestir uma bata hoje, que eu ganhei, quando a gente fez uma sessão especial na Câmara sobre economia solidária, para apresentar o projeto, certo? Aí ela tá bonita como que, tá lá guardada e tal. Quando eu fui pegar, tava com aquela manchinha de guarda-roupa, de ferrugem, de Saara, não vale a pena. Aí vou limpar e essa mancha eu vou vestir a bata. Mas parabéns aí, muito obrigado pela sua presença. Antes, David... Augusto, só deixa eu te interromper um pouquinho aqui, porque senão Dina vai me puxar a orelha e com razão. Sim. Assim, a gente não pode deixar de falar de um produto muito importante do Centro Público de Economia Solidária, porque se não fosse a estrutura do Centro Público, a gente não teria conseguido. Nós temos na cidade de Salvador, e que pega todo o território metropolitano, uma TV que é gestada pela mesma organização, que é a organização mantenedora, que é a Filhos do Mundo, que é a organização que gesta o Centro Público, que é a TV Quirimurê. Canal 10.2, né, é uma coisa nossa, é de todo cidadão baiano. TV aberta, né? É TV aberta? É TV aberta, ela fica colada ali. Tem a TV a 10.1, a TV Quirimurê é a 10.2, logo depois vem a Globo. Então, você tem que configurar a sua TV, né, buscar canais,
que você encontra lá 10.2, a gente retransmite a TVT de São Paulo e já tem 15 programas locais. Não tem mais porque nós realmente a gente consegue fazer um programa de TV solidariamente, né, por 10% talvez, ou 5% do custo de uma TV comercial. É isso aí, Então, é uma TV de todos os baianos, né? E é da economia solidária, óbvio. Muito bem. Então, é a TV da economia solidária. Vamos ver se estiver gravado aí, a gente pode passar esse programa lá. Muito bem, tá? Acho que vai ficar gravado. Já garantiu que vai passar. Pronto, grande abraço. Vai ficar gravado. Eu já sei da TV Quirimurê, já falei, já encontrei com Dina, com a equipe da TV Quirimurê. O que é mais interessante é o seguinte, é que na legislação é facultado algumas emissoras de televisão, assim como de rádio também, tem a rádio pública, tem a TV pública, a TV comunitária, e a TV Quirimurê é o quê? É TV solidária, não TV social? Não, ela é um programa de democratização da comunicação do extinto Ministério das Comunicações. Ah, beleza. Aí as entidades... Ela é gerida pela sociedade civil. Muito porque bem. A TV pública, que a TVE, por exemplo, ela é gerida pelo governo do Estado. Tá? É isso mesmo. A TV Quirimurê, ela faz parte desse programa. Todos os 5.400 municípios do Brasil têm direito a 2 canais de TV aberta gerida pela sociedade civil. Beleza. E nós somos o único do Brasil funcionando. Teve mais 3 que ganharam, mas não estão funcionando. Rapaz, é uma experiência e tanto. Isso é devido à gestão de um grupo, vou citar todos aqui, mas que estão sob a coordenação da nossa guerreira militante da economia solidária, Dina Lopes, que também está na coordenação do Centro Público, né, junto com Carla, Rose, Jéssica, né, Beto. A maior parte são mulheres, né? Liliane, Rita, Jane, Mary. Tem que agradecer a essa equipe aqui do CESOL. Muito bem. Muito bem. Então, o compromisso de todo mundo que está aqui na live é de hoje para amanhã, entrar lá e assistir a TV Quirimurê. Agora, rapidamente, se você não souber, você pergunta a Dina, com certeza ela sabe. O que significa Quirimurê? Um grande pássaro. Grande pássaro que faz sentido. Os Tupinambás, né, que era o povo original da nossa terra aqui, um agradecimento, uma saudação aos índios, nossos povos originários. Os Tupinambás contam, né, nas suas lendas, que esse pássaro sobrevoou o universo, voou, e uma vez cansado e chegando ao momento dele, e caiu aqui, e o sangue dele formou os rios, formou a Baía de Todos os Santos, né? E suas asas formaram as florestas, né? E o seu corpo formou a terra. Então, por isso a gente faz uma homenagem, né, aos povos originários com este nome, Quirimurê. Quirimurê, faz sentido, grande pássaro. 10.2, TV Quirimurê, TV aberta, hein? Vamos assistir lá para dar maior apoio. Clóvis Vailan mandou um recado aqui também para você, Vasco, para todos nós. Diamantino voltou a falar aqui com a gente, Edson Silva, Ângelo Chamber, Mozart também está aqui nos assistindo, Mozart Estrela, nosso professor Mozart, certo? E eu queria também fazer um registro que o Vasco falou aí muito bem, nessa
nessa estratégia da economia solidária, de incentivar os empreendimentos, né, com esse conceito de sustentabilidade e de resgatar a nossa identidade, ancestralidade. A CETRE também tem, durante o ano, vários editais voltados para incentivar o empreendedorismo étnico, né? O empreendedorismo negro. Então, né, essa área aí da estética, da cosmética, são vários empreendimentos, né? Já participei de vários eventos, uma boa parte desses empreendimentos gerido por mulheres, tem que fazer esse registro. Então, uma coisa importantíssima, né, que a CETRE vem fazendo. Na gestão da secretária Olívia, nós tivemos assim, várias modalidades, né, desses editais de economia solidária voltada para essa estratégia de incentivar o empreendedorismo étnico. Beleza! Vamos agora, David, você se despedir aí da nossa turma, já está chegando a hora, você já está com cara de sono, mas vamos nessa, é brincadeira. Como Vasco da Gama é o descobridor dos sete mares, pô, aí aqui a gente costuma, nesse balanço do mar, sempre, em pandemia, dormir mais cedo, né? Para acordar mais cedo para começar o batente. Mas aqui não estamos firmes, acho que a live foi excelente. E dar os parabéns pela iniciativa. A gente debater a economia solidária numa região, uma cidade como Salvador, né, que compõe mais de 2 milhões de habitantes, né, com sua diversidade econômica e suas peculiaridades. Não é fácil a gente encontrar uma solução assim, mas num debate como esse, mas eu acho que a gente conseguiu apontar alguns caminhos, né, do ponto de vista do legislativo, do ponto de vista do econômico, do ambiental, do social, mas também debater o que é importante para que a gente tenha uma cidade diferente, né? E as pessoas também, né? Voltada para uma relação nova, uma relação social, uma relação solidária, uma relação das pessoas possam ter um diálogo do ponto de vista econômico que não pense na competitividade excessiva, né? Ou no lucro excessivo, né? Ou de você ter práticas econômicas que não sejam práticas positivas para as pessoas ou para as empresas ou para o setor, né? Eu acho que foi um debate muito bom, proveitoso. Eu acho que você está construindo um diálogo com a sociedade diferente, né? Partindo do princípio de que é preciso a gente construir novas relações sociais, novas formas de trabalho, né? E Salvador, ela pode ser, a partir da experiência que já está sendo feita pela CETRE, Salvador pode ser essa capital que vai construir forma de trabalho totalmente voltada para a solidariedade. Então, acho que é isso. Acho que agradecer a Vasco, agradecer a todos os participantes. Clóvis é um amigo lá inclusive do PCdoB, lá do Mato Grosso, um militante da economia solidária. Pô, essa live está chegando longe, hein? Foi coordenador aí da Unitrabalho, que é um organismo das universidades que coordena e que desenvolve projetos relacionados à economia solidária. Eu trabalhou lá no ABC com as cooperativas dos trabalhadores do ABC, coordenou o projeto de catadores nacionalmente, então tem uma experiência longa em economia solidária. Agradecer pela participação dele, uma figura que a gente precisa também dialogar com ele para aprender muito. Está coordenando agora um trabalho com a Bolívia, Paraguai e o Brasil, lá na região a região dele, lá no Mato Grosso, né, na cidade de Cáceres. Então, assim, a internet possibilita a gente chegar a lugares que talvez pessoalmente a gente não poderia chegar. Então, lhe dá os parabéns, Everaldo. Acho que você está assim, no caminho certo, né? Dialogando com a sociedade e partindo para esses novos desafios que a gente precisa ter, né? Com certeza, meu amigo. Eu que agradeço você, que eu já conheço, já há muito tempo. Trabalhamos juntos na CETRE até recentemente, né? Estava lá na chefia de gabinete, e você na área técnica aí da Acessol. Conheço as suas pesquisas, leio os seus trabalhos, entendeu? Então, eu não sou admirador, como incentivador das suas pesquisas. Está saindo novo.
Está saindo um novo artigo agora, nós conseguimos aprovar um artigo novo. Beleza. É um journal, é uma revista, journal sobre estudos do trabalho. É uma revista bacana, tem um quadro muito bom sobre a economia solidária. Quando vai sair agora em agosto, vou mandar em primeira mão para você dar uma lida. Mande aí para dar uma lida, man. Beleza. E para fechar com chave de ouro aqui, eu vou dar só uma dica para vocês aí que estão nos assistindo. Você pode ir no YouTube para assistir um documentário feito na Bahia. É 1 hora, um negócio assim brilhante, bem feito. Conhece toda essa temática que nós estamos falando aqui: economia solidária, empreendedorismo negro, etnia. É o documentário A Cor do Trabalho. A Cor do Trabalho, de Antônio Olavo. Certo? Vai lá no YouTube, você vai assistir, você vai gostar, não vai cansar. Vai passar sábado na TV Quirimurê. Que horas, Dina? Na verdade, vai passar domingo, meio-dia. Domingo, meio-dia. E depois às 16 horas. E depois às 16 horas. Domingo, A Cor do Trabalho. Na TV Quirimurê também. Sugiro, então, beleza, que faça um cardzinho, mande para a gente, que eu vou divulgar para os alunos que vão ter na próxima semana uma discussão sobre esse filme. E Antônio Olavo vai até fazer um depoimento que vai ser levado para a sala de aula. Aí eu vou pegar e mandar a galera, em vez de assistir no YouTube, vai assistir lá na Quirimurê. Faça um cardzinho, manda para a gente. Tá beleza? Com os horários. Muito bem, mas é isso. É A Cor do Trabalho. É um negócio assim, fenomenal. E é aqui passado em Salvador, região metropolitana, bem feito, né? Roteirizado. É um negócio fenomenal. É uma pena que o mercado não trabalha com esse tipo de obra, né? Mas está lá, A Cor do Trabalho. Bem, meus amigos, que hora é essa? Nossa Senhora! Fiz vocês perder o jantar hoje, mas não tem problema não, certo? Ganhamos. Foi uma aula e tanto. Quero agradecer aqui de coração a vocês dois, Vasco, né? Meu amigo David, que a gente já conhece, e vamos nos encontrar mais vezes aí nas ruas. Com certeza a gente vai vencer esse vírus, nós vamos derrotar esse coronavírus e vamos derrotar o bozovírus, vamos voltar a ser felizes, voltar a trabalhar, né? Voltar a ver os amigos, abraçar. Enquanto isso, a gente está aqui nas redes sociais. Vou pedir vocês para me seguir ali olha ali, olha aqui, deixa eu ver que vai pegar como está ali, ó, nas minhas redes sociais. Vão lá no Instagram, seguir Everaldo Augusto, seguir TV Quirimurê, seguir David, seguir Vasco, certo? E a gente vai ficar separados, porém, mais juntos. Beijo no coração de vocês. Obrigado, Vasco. Obrigado, David. Obrigado, Bahia. Obrigado a todos vocês aí. Um abraço. Vamos nessa. Tchau aí. Vou desligar.